Fala galera, muito boa noite, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. Hoje uma convidada de peso aqui, Yara Santos, nutricionista, influenciadora, mentora de alta performance. Vamos falar um pouco sobre saúde mental, mudança de estilo de vida, alta performance, mudança de mentalidade, estratégias para mudança de hábitos, né? Falar um pouco sobre nutrição também, sobre treinos. Do meu lado aqui, minha prima Tchuri, minha co-host de hoje, representando o Big Boss. Fala aí, Tchuri. Dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite. Bom, vamos aproveitar bastante esse conteúdo que a Yara tem aqui pra falar pra gente, pra vir começar a fazer na minha casa, né? Eu vou cobrar. Oh, eu vou te seguir no Instagram pra começar a te cobrar. Quero Agora stories todos os dias pra provar. Sem cobrança não tem resultado. Exatamente. Olha aí. Agora eu acho que vai, porque nunca fizeram isso comigo. Assumir um compromisso público, né? Ai, agora foi. Assumir o compromisso já é. Milhões de pessoas vendo, agora eu vou ter que mudar. É isso aí. Então, senhoras e senhores, me ajuda a receber Yara Santos. Faz barulho! Aê! Yara, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Fala pra galera um pouquinho da sua história, de onde você veio, quem que é a Yara Santos e como tudo começou. Bom, meu nome é Yara Santos. Na verdade, meu nome é Iana Yara Santos, mas pode me chamar de Yara Santos. Eu sou do interior de Goiás, tenho 35 anos, a minha primeira graduação foi arquitetura. Depois eu mudei meu estilo de vida e fui estudar nutrição, que é a profissão que eu amo. Boa. Tudo começou em 2014, quando eu estava com um pouquinho de sobrepeso. Aquele momento que você coloca a roupa e fala, isso aqui não tá legal. Sim. Decidi mudar um pouco os meus hábitos alimentares em 2014 e tive o insight de começar a compartilhar isso nas redes sociais. Na Boa. época eu ainda estudava arquitetura. E aí comecei a compartilhar e criar projetos motivacionais até o ano passado, criando vários projetos para motivar mulheres para ter uma vida mais saudável e hoje estou aqui. Tá aí, Que né? Que legal. legal. E 2014, naquela época lá, a internet não tinha tanto poder igual hoje, né? Não, Como naquela que época foi eu tava começando. começar a ainda. criar conteúdo naquela época? Como que era a sua mentalidade naquela época? Ninguém falava de internet. Você viu um diferencial aí, né? Hoje você tá tendo muito resultado. Mas queria entender o que você pensava lá atrás. Na verdade, tudo começou sem muita intenção. Eu não imaginei que fosse chegar aonde eu cheguei. Eu queria simplesmente compartilhar e ter pessoas junto comigo, seguindo aquele estilo de vida saudável, para que eu me sentisse mais motivada em seguir uma alimentação e em seguir treino. Como Boa. você disse, naquela época não tinha muitas pessoas falando sobre e também não tinha muita informação na internet sobre. E as informações que tinham, quando você buscava no Google como emagrecer, aparecia um mar de informações. Então eu comecei, esse meu início foi um início cheio de restrição, cheio de acreditar que para emagrecer eu tinha que comer só salada e frango e batata doce. Então as informações, elas não eram como é hoje, não tinha tantas pessoas falando sobre, era um pouco complicado, mas aí com o passar dos anos as pessoas foram mudando a mentalidade. Boa. Porque, pra falar a verdade, né, Yara, as pessoas sabem como emagrecer. Sim. Mas o difícil é o dia a dia. Eu tava conversando isso um pouco antes com o Bruno, né? E o dia a dia ali, dessa mudança de hábito, porque é uma mudança de hábito. E não é tão simples, né? Pelo menos pra mim, que não tenho, assim, o hábito que você segue, um hábito saudável, pra mim é muito difícil, sabe? Abrir mão, até em relação a horários, né? Que você começa a ter horários pra comer, horários para dormir. É difícil ter esse start, né? E você mostrando como foi a sua rotina, é muito diferente do que dar uma receita para um paciente ali, né? Exatamente. E isso motiva e incentiva as outras pessoas, que não é tão difícil quanto aparenta ser, né? A questão é que hoje em dia a gente tem nas redes sociais muitas pessoas divulgando uma vida saudável de uma forma pouco acessível e também divulgando de uma forma restrita. Às vezes pessoas que estão em um nível de vida, financeiramente falando, privilegiado, e aí eles compartilham coisas e aquela mulher que tá ali e não tem tantas condições, ela acredita que ela só vai ter resultado se ela tiver aquela vida. É verdade. Então, assim, as informações hoje, elas acabam deixando as pessoas um pouco confusa. Mas esse início, né, eu gosto de dizer que a primeira coisa de tudo é você deixar bem claro quais são os seus objetivos. Eu quero emagrecer pra quê? Isso é importante pra mim até que ponto? Você é mãe. Sou mãe. Você
você mais do que ninguém, você precisa ter aquela consciência de que você é o grande amor da sua filha. Você precisa amar a sua filha, cuidar da sua filha, e ela vai fazer exatamente o que você faz. É verdade. Então, você é o grande exemplo. Então, assim, a vida vou falar mulher, né? Porque o meu público acaba sendo muito feminino. Então, a parte desse princípio, né? Eu quero mudar pra quê? Então, não é só emagrecimento. Eu quero mudar, eu quero ter uma rotina, eu quero ter um estilo de vida saudável. E sobre o abrir mão, eu acho que, de repente, não é necessariamente abrir mão. E sim ok, segunda a sexta, horário de trabalho, vou trabalhar, seguir uma alimentação saudável, ter uma rotina. Aos finais de semana eu permito comer uma pizza, não tem problema. Aí sim. O importante é você curtir a jornada, né? Exatamente. Você realmente aproveitar ali, né? Porque treinar não é fácil, fazer dieta não é fácil, dá trabalho. Mas o importante é, na hora que você se encontra ali naquele meio, você começa a curtir essa jornada. Exatamente. E aí que começa a aparecer alta performance, os resultados começam a vir, né? E como que funciona uma dieta para uma pessoa, assim, hoje normal, né? O que ela precisa saber? Porque a gente foi... quando era criança, né, a gente foi induzido a comer do jeito errado. Né? A mãe sempre falava, tem que comer tudo que tem no prato, tem que comer isso, tem que comer aquilo. E hoje a gente vê que realmente a gente precisa comer o que o nosso corpo precisa, né? Exatamente. Carboidrato, proteína e gordura. Sim. E a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é uma dieta para uma pessoa? Como que uma pessoa, né, vive durante... Quantas calorias ela gasta no dia? Como que funciona isso aí? Yara, e só um minutinho que a Yara depois vai ensinar como fazer para cortar o carboidrato. Hoje eu vou ensinar vocês uma estratégia de cortar o carboidrato, principalmente no jantar. Boa. É isso aí, ó. Como pega essa dica aí, hein? Acompanha até o final aí que vai ter coisa boa. Bom, eu gosto de dizer o seguinte. Tem algumas coisas que eu venho falando ao longo dos anos, que uma é assim... Se você sabe ler, você sabe fazer. Se você fizer tudo o que você já sabe com relação a ter uma vida saudável. Quando eu falo uma vida saudável, eu estou me referindo a comida, a relacionamentos, a pessoas. Eu estou me referindo ao 360. Eu estou me referindo ao seu desenvolvimento espiritual. Estou me referindo a tudo. Então, um estilo de vida saudável. Se você praticar tudo o que você já sabe, você já terá 50% do caminho andado. Verdade. Tem uma frase de bastante impacto que é da Michelle Obama, que ela fala que you have to practice who you wanna be. Então, a gente precisa praticar quem queremos ser e precisamos colocar em ação aquilo que a gente já sabe. Você não precisa ser o PhD em alimentação saudável para você começar a se alimentar saudável. E aí, esse início, igual você disse, né, que a gente acaba se alimentando por conta dos pais, que os pais têm lá uma orientação do pediatra, né, fazer a introdução alimentar na criança, mas aí com o passar dos anos vai pra escola, tem a lancheira, tem o coleguinha, tem o fandangos, né, tem a bolachinha lá, então aí esses hábitos vão mudando. E aí como a gente faz então pra gente se alimentar mais saudável na vida adulta? Boa. Aí tem aquela questão, né, primeiro que somos adultos, não tem essa de paladar infantil, somos adultos, não somos criança. Então uma vez que você entende que você precisa se alimentar mais saudável, aí você entra na parte de reeducação alimentar. Boa. Porque todo mundo quer fazer dieta restrita para perder 10 quilos em 30 dias. E isso não é legal. Seu corpo vai ter um rebote, isso não vai ser bacana. Então, se eu pudesse, assim, dar uma dica para qualquer pessoa que queira começar a se alimentar mais saudável, comece praticando e colocando na sua vida aquilo que você já sabe que você precisa comer para se alimentar mais saudável. Basicamente... fruta, verdura, legumes, carne. O que tá lá no mercado, no hortifruti, na feira, na xepa. É isso. É isso, muito bom. E tem um livro que fala que... o poder da ação, né? Ele fala que a ação cura o medo. Então, assim, se você, como que eu interpreto isso? Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas nem percebi. Sou. E uma das minhas dificuldades de manter uma dieta, ou pra começar algo novo, é essa minha ansiedade, né? E aí eu leio os seus conteúdos, tal, dei uma olhada e eu vi que você fala sobre ansiedade. Eu também sou ansiosa, você me percebeu, não? A gente ansioso se conhece, se conecta. Se sente, né? Uhum. Mas, então... É o TDAH. Tipo assim,
Não sei. Agora eu tô tudo ali, é TDAH. TDAH, agora Tudo, tudo tem. tudo é TDAH. Acho que eu tenho um pouco de cada, sabe? Somando tudo dá eu. Mas então, e esse negócio da ação cura medo, que quando você começa a fazer uma dieta, é difícil. Mas quando você vai pra uma academia, quando você sai de casa, faz a ação, você fala, ainda bem que eu fui. Depois que você volta. Agora, você ficar pensando, não, eu vou. Daqui uma hora eu vou. De manhã eu vou. De tarde eu vou. De noite... Quando você já passou o dia, você não foi. E aí você cai num looping, né? Sim. De pessoas ansiosas. Então, Yara, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Assim, do que é nutrição, do estilo de vida, o que pode ajudar nessa questão da ansiedade, sabe? Porque é difícil uma pessoa ansiosa seguir ali uma restrição, né? Sim. Tem uma volta grande e vai conseguir. Mas eu acho que antes de falar da ansiedade, a gente precisa falar também de rotina. O ansioso, ele tem que ter rotina. Eu sou diagnosticada como uma pessoa ansiosa, fui diagnosticada em 2020, eu faço terapia desde então. Então, a ansiedade, ela tem 2 pontos. Ela tem o ponto que ela tira completamente a fome, e ela tem o ponto que a pessoa come o microfone. Uhum. A pessoa come o reboco da parede. Então, os extremos, ele não é legal. A gente precisa buscar esse equilíbrio. E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essa ansiedade. O ansioso que não tem rotina, ele fica mais ansioso ainda, porque ele fica parado, aí a cabeça dele tá aqui pensando na reunião de amanhã, pensando que ele deixou o computador ligado, pensando que não deu comida pro cachorro, não passeou com o cachorro, o cachorro não fez xixi. Então, verdade. assim, o ansioso, ele precisa... Aqui, ó, resultado pro ansioso. O ansioso precisa ter agenda, precisa ter rotina, ele precisa ter... É chato falar sobre isso, mas precisa ter uma vida mais cronometrada, alguma coisa pra te lembrar, você falou de TDAH, uma coisa mais pra te lembrar das coisas que você precisa fazer. Porque uma vez que você tem aquilo anotado, você sabe que seu telefone vai te certificar da sua próxima atividade, você não fica ansioso pensando nela. E aí você fica 100% presente. A atividade física, pra quem é ansioso, é maravilhoso. Porque enquanto você tá ali na academia, se exercitando, seja dançando, fazendo jump, whatever, enquanto você tá ali, você tá 100% presente naquela ação. É verdade. Então isso é muito maravilhoso. Melhor do que o exercício de força pro ansioso é a natação. Porque quando você tá numa crise de ansiedade, o que você precisa fazer? Respirar fundo. O que você faz na natação? Você respira fundo. Boa. Entendeu? Então, quando você tá ali na natação, você respira, você afoga. Então, você não tem... É o instinto de sobrevivência. Então, assim, a vida do ansioso, antes de falar, eu sou ansiosa, então, peraí, você é uma pessoa ansiosa, então vamos falar de rotina? Vamos começar a criar uma rotina, seguir uma rotina e dentro dessa rotina ter os seus objetivos claros. E eu tô falando de objetivos de dia a dia, da semana, eu não tô nem falando de propósito, de planos de futuro, nada disso. Tô falando assim, pequenas coisas, né? Pequenas coisas, porque assim, é um passo de cada vez. Se você perguntar pra mim qual é o meu propósito, gente, sei lá qual é o meu propósito. Eu tô aqui, tô vivendo o meu momento presente, fazendo o que eu posso, nas condições que eu tenho. Sim. Procurando fazer mais, melhor e menos tempo, né? Fazer as tarefas de forma inteligente. Então, o ansioso é isso, é praticar exercício físico. E no quesito alimentação, porque o ansioso que come o reboco da parede, aí tem 2 coisas. Tem um ansioso que não come nada, né? Que é o meu caso, eu não como nada. Numa crise de ansiedade, teve uma vez que eu eliminei tipo uns 4 quilos, assim, que eu fiquei tipo uma semana, não me alimentava bem. Então, quando você não se alimenta bem e tá ansioso, você precisa priorizar aquele tipo de comida que te traz conforto. Comida que traz conforto, comida de vó, comida de mãe, né? Aquela comida de uma ocasião familiar, isso te traz muito conforto. Doce. Mas aí tem um detalhe, nessa do conforto, você também precisa ter aquele gatilho de entender, tá? O conforto familiar é diferente de eu ir lá na gôndola do supermercado e comprar todas as barras de chocolate que tiver lá e comer como se não houvesse amanhã. Tem uma diferença. E já o ansioso que come de tudo, tem a questão do ambiente. Como está seu ambiente hoje? Ele é um ambiente favorável com o seu objetivo de um estilo de vida saudável? Ou ele é um ambiente favorável a ser um ambiente obesogênico? Um ambiente que, tipo, não vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. O meu ambiente, ele é favorável com o meu objetivo. Se eu quiser comer um chocolate hoje, não tem. Tem que comprar. Você cria o seu ambiente, né? Você vai mudando o seu ambiente de acordo com o seu estilo de vida. Sim. Para que você não caia nas suas próprias armadilhas, né? Exatamente. Então, é você entender essa mudança de hábito. O que acontece comigo? Eu treinava à noite, trabalhava o dia inteiro e chegava à noite e não conseguia treinar. Eu fazia isso também. Ou mudava, ou né, não treinava direito e tal. Aí eu falei, cara, eu tenho que dificultar o que é fácil e, né, facilitar o que é difícil. Pô, vou começar a treinar de manhã.
E foi uma virada de chave. Olha. Porque É verdade. eu comecei a ter mais performance, mais qualidade de vida, mais autonomia durante o dia, por conta de um detalhezinho que eu mudei, um hábito ali que eu mudei, que fez toda a impactou, diferença. Aham. exatamente, impactou uma série de coisas, né? Tanto no sono, alimentação, treino, né? Relacionamento. Então começa a melhorar. Sim. Isso tudo começa a envolver quando você se alimenta bem, né? Você começa a produzir mais dopamina, você começa a ficar muito mais disposto para fazer as atividades e tudo mais. Como que uma pessoa sem rotina poderia começar a implementar devagar, né, uma mudança de hábito aí? Seguindo a Yara. E depois. Me seguindo, vendo os meus vídeos que eu posto todos os dias às 7h30 da manhã, porque eu acordo cedo. Boa. Bom, você falou muitas coisas importantes que eu acho que vale a pena pontuar algumas questões para que as pessoas entendam. Tá. Primeiro que a gente tem 2 hormônios no nosso corpo. A gente tem a melatonina e a gente tem o cortisol. E aí a gente tem o sol. Nosso corpo, ele funciona de acordo com o sol. Então, o sol nasce, você acorda, o sol se põe, você dorme. Então, quando o sol se põe, a melatonina aumenta, e quando o sol nasce, o cortisol aumenta. Então, aí é essa regulação hormonal. Então, levando em consideração que à noite o seu corpo está se preparando para descansar, na minha opinião, não é inteligente se exercitar à noite. Mas tem pessoas que não têm outra opção. Ou é à noite, ou não tem outra opção. Nesse caso, é o que temos, né? Vamos fazer do jeito... É melhor fazer do que não fazer. Sim. Mas as pessoas que começam a priorizar a atividade física na parte da manhã, ela tem um ganho, não só nos objetivos que ela quer, mas também nessa questão hormonal, de disposição logo depois. Porque as pessoas acreditam que depois do treino elas vão ficar mais cansadas. Mas não é isso que acontece. O treino te deixa forte. Você fica mais forte, a sua rotina fica mais tranquila. Então, para uma pessoa que está começando, eu acho que... Vamos começar o old school, né? Você pega um papel, coloca lá e fala assim, ó, é o seguinte, eu quero treinar que hora? Eu quero treinar às 7 horas da manhã. Faz uma timeline ali, bota Exato. no papel a timeline, o que você vai fazer no dia. Pega um papel lá, horário. pega o papel do caderno do filho lá e pega uma caneta azul lá e vai lá e escreve. Que horas você quer acordar? Que horas você quer treinar? Que horas você vai se alimentar? Que horas você vai trabalhar? Determine esses horários. Ah, vai sair tudo 100% de primeira? Óbvio que não, nem o meu sai 100% de primeira. Hora que eu faço isso desde de 2018. Desde 2018 eu sigo. Na minha rotina aqui, a minha produtividade na parte da tarde tá horrível. Porque eu tô ficando sonolenta. Mas é isso, você coloca no papel, determina os seus horários, cria a sua rotina pra você começar, pra você ter o que seguir. Senão você acha Boa. que vai lembrar? Boa. Não vai lembrar. Então, pra uma pessoa que, tipo, tá começando, ela precisa começar e determinar. Qual vai ser a minha rotina? Que horas eu vou fazer o quê? E por que eu vou fazer cada atividade? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Não tem, porque os boletos chegam e se não trabalhar não tem como pagar. Exatamente. Agora, por qual razão as pessoas não colocam no mesmo nível de importância o dinheiro à saúde? Porque a pessoa determina o horário. Ah, eu vou trabalhar aqui, mas beleza, então vamos cuidar do trabalho, do dinheiro e da saúde ao mesmo tempo? Porque se você ganha dinheiro e não tem saúde, como é que você aproveita seu din-din depois, entendeu? Então, colocar todo mundo no mesmo pacote, assim, pra que as coisas fluam. E a questão da rotina. Eu sou uma pessoa que eu não vivo sem rotina. Se não tiver um negócio pra eu seguir, um papel escrito, um planner na minha mesa, alguma coisa, porque minha memória não é maravilhosa. O que acontece com você e com o seu corpo quando você começa a perder essa rotina? Você não, começa a furar o cronograma? No meu caso... Bem, algumas coisas já aconteceram comigo, que já tem alguns anos que eu faço isso. Quando eu comecei, eu ficava frustrada por não seguir o planejamento 100% logo no primeiro mês. Aí, no ano seguinte, eu já conseguia seguir as coisas, mas eu não aceitava falhar. Eu era uma pessoa que, tipo, quando eu pulava um horário, não conseguia fazer uma refeição, eu ficava extremamente estressada, eu ficava chata com aquilo. Então, eu falei, cara, não tá legal. Porque, assim, ó, o planejamento, ele tá ali pra me guiar. Ele não tá ali pra me obrigar a vir lá com um negócio na minha cabeça e falar, vai, faz. Tá ali pra me guiar, pra me ajudar. Tem que ser um negócio tranquilo, tem que ser tem que ter uma vibe boa. Sim. Tem que ser um estilo de vida que você tá ali curtindo. Exatamente. Então, assim, hoje, quando não dá, por exemplo, hoje eu cheguei aqui atrasada. Se fosse isso há uns anos atrás, eu ia estar... Porque eu já marquei na minha agenda que eu estaria aqui no horário. Então, quando eu atraso, eu fico... Mas hoje eu já levo isso mais
mais tranquilo. Então, é a questão do equilíbrio. A rotina não boa. vai sair 100% o tempo todo. Infelizmente, não. E tudo bem, Porque não depende da gente só. Não tá tudo no nosso controle, né? Exatamente. Então, tudo bem. Exatamente. Nossa, a gente tava falando... Nossa, tudo isso, né, Bruno? Falamos bastante coisa. E tá assim, o assunto É? tá voltando aqui. E é engraçado isso, porque você que é uma pessoa que tá influenciando, tem milhões de seguidores ali, e a gente começando agora também, já com os nossos seguidores que... E agora com a sua vida saudável, né? Que você já assumiu um compromisso público que você vai fazer. É isso aí. Vou frisar isso até o final. Vai mudar agora. Vamos Não é pra cortar. Não, vambora. A porta tá aqui, tio. Você entrou já. Colocou a chave, girou. Agora já era. Você Mudou já a tá lá chave. dentro. É verdade. Mas então, caramba, o que eu tava falando? Não, então, né? Que eu tava falando sobre... Bom, eu vou falar aqui um pouco. Você falou sobre ambiente, né? Sim. Que é muito importante você estar num ambiente adequado, com aquela frequência, né? Que muitas vezes a frequência contagia quem tá do seu lado, né? Se um cara começa a falar sobre alimentação saudável e você ficar um mês do lado desse cara, Exato. você fica... Pega igual gripe, né? Sim. Então você começa a aplicar no seu estilo de vida e fala, pô, o cara tá fazendo, funciona pra ele, pô, também quero fazer, também quero aplicar, Sim. né? Como que é pra uma pessoa conseguir sair daquele ambiente que ela tá, pra ela querer ter uma vida de alta performance? Bom, tem uma pessoa que tanto eu quanto você a gente admira bastante, Uhum. que ele fala uma frase que ele fala assim: conselhos são bons, mas o exemplo arrasta. O que eu recebo é muita gente fala pra mim assim, mas pra você é muito fácil falar de ambiente favorável pro objetivo, você mora sozinha. Você não tem marido, você não tem filho, você não mora com seus pais, então pra você é muito fácil falar desse tipo de ambiente. Queria ver se você tivesse inserida em um núcleo familiar e ter a vida que você tem hoje. Certamente não seria da forma como é, mas eu daria o meu melhor para continuar sendo um ambiente saudável. Com certeza. Bom, quando a gente fala de um ambiente em que a pessoa tem essa escolha de não estar inserida naquele ambiente, ela simplesmente cria a rotina dela, deixa os objetivos dela claro e decide não permanecer naquele ambiente. Agora, quando a pessoa está inserida em um ambiente, um núcleo familiar, ou marido, ou divide casa, e ela está naquele ambiente, o ambiente não está favorável com o objetivo dela, ela precisa pensar o seguinte: não fazer e se prejudicar, ou fazer o que pode nas condições que tem, e com isso conscientizar quem tá perto e fazer com que essa pessoa seja arrastada pelo seu exemplo. Boa. Entende? Entende a Com lógica? certeza. Porque assim, realmente, quando moro sozinha é muito fácil. A minha casa é Sim. maravilhosamente organizadíssima, assim. Mas uma mulher com uma criança de 5 anos, a criança tá fazendo bagunça, o marido só quer comer pizza todo dia. Uhum. Então, como a mulher muda isso, né? Ela muda dando o exemplo pra filha e ela muda dando o exemplo pro marido. E muitas vezes, nessa metade do caminho, começa a próprias famílias, os amigos começam a falar, pô, você tá chato, você não tá comendo, você, né, fica fazendo esses negócios aí e tal, e automaticamente começa a te prejudicar, porque você fala, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Né? Então esse ambiente, né, que começa a inflamar todo mundo, cara, sai fora. Vai procurar pessoas que falam na mesma língua que você procura, que olham mas tem umas pessoas pro que mesmo não, mas tem pessoas objetivo. que não dá pra você sair. Sair. Mas você pode mudar ela. Você pode criar um ambiente exato. pra transformar, fazer essa transformação nessa pessoa. Eu tenho uma estratégia. Quando eu estou na casa de algum familiar ou de alguém e eu não quero comer o que tá ali porque eu já não tenho mais o paladar. Quando eu falei no início sobre a reeducação alimentar, tem muitas coisas que eu comia todos os dias quando eu morava em Goiás. Posso falar? Pode. Muita Piqui. coisa. Eu amo piqui. Se alguém tiver piqui, manda pra mim, por favor, que o meu tá acabando. Tem algumas comidas, provavelmente vocês nem vão saber. Eu comia feijoada com muita frequência, dobradinha, mocotó, parmegiana, lasanha. Você nem sabe o que é isso. Vocês nem sabem o que é isso. Vocês são de São Paulo. Enfim, eu comia muita comida gorda, assim. Então, quando eu vou visitá-los, eles ainda fazem essas comidas, eles querem que eu coma. Então, eu não falo mais assim, eu tô de dieta. Eu não falo, porque eu tenho um momento muito marcante da minha vida em que eu rejeitei uma comida e hoje eu me arrependo até hoje por ter rejeitado aquela comida. Então, eu sempre invento uma desculpa. Tipo, tá todo mundo bebendo? Eu não falo assim, eu não tô bebendo.
Aí eu já falo assim, Tomando eu tô tomando remédio, tô com uma dorzinha de estômago, nossa, eu tô me sentindo meio enjoada. Ou quando chega a comida, eu falo, nossa, eu não sabia que ia ter comida. Acabei comendo em casa um negocinho e não tô com muita fome. Você já chega preparada, Eu já porque chego sabe que preparada. eles vão mas dar assim, no meio, né? eu não tô querendo dizer que eu sempre nego a comida. Eu tive um episódio na minha vida que eu fui visitar minha mãe. E ela fez todas essas comidas pra mim. E eu cheguei na casa dela com as minhas marmitas congeladas, porque eu estava fazendo uma dieta super restrita, regrada, tal. Eu queria minha barriga tanquinho. E aí a minha mãe falou assim, você não vai comer? Eu falei, não, mãe, não vou comer porque essa comida é gorda, não sei o quê, não quero comer, parará, porque eu tô de dieta. No ano seguinte, a minha mãe descobriu câncer, 2 anos depois ela faleceu. Então, até hoje, eu tenho essa memória Caraca. que, tipo, até hoje eu lembro assim, cara, a última vez que eu vi Devia minha ter mãe com vida e que ela quis fazer uma comida pra mim, eu disse não. Então, não é que eu não aceito. Eu invento uma desculpa, porque a comida nada mais é do que a comemoração, né? Comemoração. Então, as pessoas, É verdade. né? As pessoas gostam de sentar, conversar, comer, né? Tem esse... É uma coisa tradicional. Então, aí você, se você tiver, dependendo do nível de alimentação que você tiver, se aquilo já não faz mais parte do paladar, é a desculpa. Ai, tô tomando omeprazol pro estômago, tá meio ruim. Ai, tô um pouco gripado. E assim, você pegando um gancho do que você falou, né, que mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, você tem que se alimentar bem. Porém, a gente vê que nem sempre você precisa estar se alimentando com uma alimentação saudável e tal, tudo mais. Você pode, né, sujar um pouco sua dieta, porém você tem que entender um pouco sobre bater calorias, não bater caloria, déficit calórico, ganho de massa muscular. Fala um pouquinho sobre isso aí, de como que uma... Você entendeu isso que ele falou? Não entendi nada, falou grego pra mim. Não entendi nada. Como uma pessoa... Vamos lá. Não entendi nada. Como... Não, entendi, eu tô brincando. Entendi. Não, mas é pra passar pra galera, né? Um jeito mais fácil. Fala pra ela. Cadê a bebê? Cadê a Fala pra Cecília? Cadê a Pra Cecília? Cecília. Fala pra Cecília. Bom, basicamente, uma pessoa pra viver, hoje ela gasta em média de 1.500 a 2.000 calorias, né? E basicamente, se a pessoa comer a mais que isso, ela vai engordar. Exato. Se ela comer menos que isso, ela vai emagrecer, né? Porém, nem sempre comendo só alimentação saudável, você vai conseguir bater as calorias. Às vezes você pode comer uma alimentação com mais gordura e tudo mais, só que comer menos. Sim. Como que funciona isso, O Bruninho já esse falou negócio e aí? já explicou. E É, você viu? é. Ele tá manchando. Bom, primeiro que assim, eu tenho um pouco de aversão quando o assunto é contar calorias. Porque contar calorias, eu posso comer um brigadeiro e eu posso comer uma maçã. Ambos vão ter calorias semelhantes, mas são completamente diferentes. Sim. Então, assim, as pessoas acreditam muito que hoje elas precisam, de fato, contar calorias. Eu gosto muito da ideia de você ter na sua cabeça que você tem na sua rotina alimentar o desembalar menos, descascar mais. Isso significa que o que você vai comprar no supermercado de alimentação, você vai comprar comida de verdade, né? E você não vai ficar lá na gôndola comprando pacotinho fit, gourmet, orgânico, parará, comida de verdade. E aí, quando o assunto é sobre essa questão de calorias, vamos pensar que a gente tem muita variedade. Nosso país é muito maravilhoso. A gente não passa. Ninguém tem problema com variedade de comida. A gente tem muitas folhas, muitas verduras, legumes, frutas. Então, se você pensar que você vai no supermercado, você tem uma variedade de folhas, tem uma variedade de legumes, tudo aquilo que tá ali tem um carboidrato bem baixinho. E automaticamente as calorias são baixinhas. Quando a gente fala de um pouco mais de carboidrato e um pouco mais de calorias, a gente está falando de carboidratos complexos. Como o próprio nome já diz, é aquele carboidrato difícil de descer. E tem os carboidratos simples, que são mais os provenientes de industrializados de frutas. Então, uma vez que você sabe disso, salada, eu sou da ideia que, assim, vai comer salada primeiro. Porque salada é fibra, salada dá aquela sinalização legal no seu corpo, Boa. você come devagar, que ninguém consegue comer salada rápido. É verdade. Então, ainda mais nós mulheres, né, que somos Então, assim, eu não gosto muito da ideia do contar calorias, mas eu gosto muito da ideia de uma alimentação com uma base alimentar que não é o que nós brasileiros estamos acostumados a arroz e feijão. E sim, uma base alimentar que tenha legumes, verduras e uma proteína qualquer. Então, uma vez que você come essa quantidade, você tá comendo uma quantidade maior, não tá ficando com fome, tá sacetógeno pro seu... Tá dando saciedade, mas e você tá tendo um consumo baixo de calorias ali. Uhum. E seu corpo tá absorvendo aquilo de uma forma muito mais saudável. Então, assim, falando de
é pouco provável que em uma alimentação saudável você acabe comendo muito, assim. Entendi. E de verduras, saladas, aqui você pode contar com Nakati Verduras, Sugimoto Verduras. Opa! Verduras? Aí Então, falou assim, com... eu só quero saber, Aqui então, falou já com- vamos fechar uma parceria, Vamos fechar. porque eu como muito. Na hora. Eu como muito alface. tá? Ali, ó, já trouxe até um brindezinho pra você. Cestinha Pega lá, ali. Ricão. Já Trouxemos uma saladinha na Nakati mais um like. Verduras aí pra nossa convidada. Ah, mas você não lavou pra Olha lá. mim? Ô, vai sair. É bem natural, é bem natural. Que Direto chique. do campo. Zero agrotóxicos. Acabou de escolher direto da sério? horta. Opa! Ah, Qualidade obrigada. Nakati. Só que foi pouco, viu? Tinha que trazer um pouco mais. É, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que corta o carboidrato da vida de uma pessoa. Sim, Né? Mas agora E você vai é. ter que fazer isso semanal, tá? Que agora eu vou ficar mal acostumada. pode deixar. Quero semanal lá na vai, Dionísio. vai chegar Posta lá, no vai stories chegar. que a gente manda, né? Ah, Bruno? quero sim, opa, quero. com certeza. Oi, Yara. E assim, né, falando sobre influenciar pessoas, que hoje você tem um número grande de seguidores, né? Aquela hora eu me perdi aqui, mas voltando para esse assunto, porque é uma pressão, não é? Eu sinto que quanto mais visibilidade você tem, mais confiança e mais as pessoas estão te espelhando, isso torna uma pressão ali, né? Sim. Como que você administra isso, sabe? Porque dá a impressão que, assim, não sei em você, mas se eu pisar errado, cara, eu vou magoar, eu vou chatear, eu vou, sabe, assim? Sim. Então, como que você lida com isso, Com isso. sabe? Porque é mental, né? Mas Sim. vamos lá. Bom, no início, como a gente estava falando, 2014 era só foto. A gente não tinha muita opção de aplicativos para editar e tudo, então as pessoas me conheciam muito por foto. Depois a gente entrou no Snapchat, as pessoas começaram a ver eu falando. E as pessoas começaram a se conectar mais comigo, porque enquanto o Instagram ele era só foto, Uhum. eu tinha muito hater. Porque bom, eu vou dizer as falas do meu psicólogo. Eu não tenho uma, embora vocês me vejam sorridente aqui, mas em uma foto eu fico mais séria. Se eu estou em um ambiente andando na rua, eu sou mais séria. Então eu tenho uma expressão corporal de uma pessoa mais séria. E às vezes eu postava algumas fotos e as pessoas me viam como meio carrancuda, assim. Então eu tinha muito hater nessa época. Quando começaram os vídeos, as pessoas viram que eu era legal. Só que desde o início eu sempre compartilhei conteúdo voltado pra mulher. Que legal. E desde o início, eu prometi pra mim mesma que se um dia eu tivesse visibilidade na rede social, eu nunca, jamais iria influenciar as pessoas a fazerem coisas somente porque aquilo estava me beneficiando. Em outras palavras, eu prometi que eu jamais iria divulgar algo para as pessoas somente porque aquilo tá me pagando para poder falar sobre isso. E durante todos esses anos eu venho me mantendo fiel a isso e eu Boa. analiso bastante as coisas que eu falo e que eu compartilho e divulgo. Sim. Então, ao longo dos anos, as pessoas foram se conectando mais com essa verdade. Então, hoje, eu tenho pouquíssimos haters. Pouquíssimo. É muito raro aparecer alguém lá me criticando, falando alguma coisa. Ultimamente, eu andei recebendo críticas do meu corpo, né? Tinha mulheres que entravam, criticavam, a sua barriga, a sua bunda, isso. Então, assim, eu não... Isso Como que já você não... lida com isso aí? Hoje, pra mim, isso é normal. Porque hoje eu já tenho... A minha saúde mental tá ok. Tá. Evoluiu. Evoluiu. Mas se essa mulher falasse isso pra mim, sei lá, abril de 2021, que eu tava no meio de uma crise de ansiedade fortíssima, provavelmente aquilo te ali baquear. ia me baquear muito. Mas, graças a Deus, desde o início, assim, eu tenho tido mais apoio de pessoas sempre me apoiando do que hater. Então, Porque é uma dor, né? Quando você começa Sim. a ter ali um número de visualizações, de pessoas te espelhando, é muito bom, deve ser muito gratificante. Sim. Mas ao mesmo tempo também tem algumas coisas que machucam, né? tem algumas coisas que as E- pessoas falam que eu falo, cara, não precisava falar isso, mas hoje já não me afeta mais. E o problema não tá em você, Tá no outro. tá no outro, Exato. né? Ninguém tá falando. Exato. Você escolhe se você quer receber isso ou não, né? Sim. Então, Eu comecei a colocar na minha cabeça que, assim, eu sou uma pessoa pública, exato. as minhas intenções, elas são positivas. Se você tá julgando a minha intenção de uma forma negativa, isso é um problema seu. Isso não é um problema meu. Exato. Então, pega essa carga emocional e deixa aí, ó. Fica Se você pra quiser um você. pouquinho de energia boa, vem pra cá. Sim. Vem pro lado da força. Se você Isso. não quiser, vai pro outro lado. Sim, é isso. Nem sempre a gente vai agradar a todos, né? Exatamente, não. É muita E- audácia e- achar que eu vou agradar todo mundo, né? E eu acho E saber disso que tá ok. É.
você entregar o seu melhor ali naquelas Sim. condições, naquele momento, né? E realmente poder transformar a vida da pessoa. Igual aqui, a gente tá fazendo esse podcast e tal e tudo mais. Não precisava nem ter, mas, cara, é um negócio tão bacana, tão legal de a gente conseguir atingir a pessoa que Sim. tá do outro lado do país. Exatamente. E gerar uma transformação através de um bate-papo, de algumas palavras, exato. de um insight que ele tirou aqui. Às vezes é uma palavra Que vira a chave. que ele chega, É. assiste esse podcast durante 1 hora e às vezes uma palavra que é um Sim. insight para ele começar amanhã aplicando Exato. no dia a dia dele, né? Sim. Isso que é a nossa intenção, a nossa proposta de passar esse conhecimento, né? O podcast Como Fazer é um podcast onde a gente tenta entender a mentalidade da pessoa, do empreendedor, como ele fez para chegar lá. E aqui a gente, né, mostra as dificuldades, os desafios, né, o sucesso, como que ela conseguiu atingir esse nível e também de como curtir essa jornada, né? Porque não adianta o cara acelerar, Se não perder apreciar o 20 anos processo, não tem da graça. vida dele, É ele verdade. chega com 50, 60 anos, o cara tá sem saúde, Exato. tá sem amigo, tá todo fudido, mas com dinheiro no bolso, né? Exato. Então, equilibrar essa parada E não é fácil, né? e não é nada fácil, né? E a gente conseguir manter, porque o sucesso ele não é difícil, o difícil é você se manter lá. Exato. Né? Como que você, nessa época de treino pesado, dieta, como que você fazia para manter essa alta performance durante 1 mês, 6 meses, 1 ano? Olha, eu vou ser bem sincera, eu nunca consegui manter um treino e dieta 100% durante 365 dias do ano. Acho que ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Então, Tem assim, os altos eu e sou, os exato, baixos. eu sou muito de fases. No ano passado, eu tava bem menos focada nos treinos e bem mais focada na alimentação. Esse ano eu já estou extremamente focada nos treinos e tô pecando um pouco com a minha alimentação no jantar, porque eu sou viciada em sopa. Só que eu não consigo tomar 200 ml de sopa, eu quero tomar 1 litro, né? Então, assim, isso é uma coisa que tá um pouco complicado. Mas, assim, conforme vai passando o tempo, você vai praticando, vai ajustando. Eu gosto de dizer que eu vou seguindo meio que projetos. Agora eu tô no meu projeto, quero ficar bem até novembro. Então, eu acho que a minha vida precisa ser pautada em pequenos projetos para alcançar um projeto maior. Boa. Porque se eu não fizer pequenos projetos, pequenos hábitos, eu não consigo deslanchar, assim. Boa. Esses Eu não fico projetos... o tempo todo focada. Porque mulher, a gente tem a questão da ansiedade. Aham. Tem família. Aquela questão do... A gente não tem controle sobre o outro, mas a gente tem controle sobre as nossas ações e emoções. Mas nem sempre a gente consegue controlar um pico de ansiedade. Aí, pico de ansiedade, Isso. não come, não treina, não faz as coisas. Mas a maior parte do tempo, assim, eu procuro manter... E a alimentação na vida de uma pessoa, ela reflete nos resultados? Com certeza absoluta. A alimentação, ela reflete em toda a vida. Porque, vamos pensar... Ótimo. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que o seu corpo é um carro. Seu corpo é um carro. E aí você tem lá o motor, você tem a parte elétrica lá, que são as veias e tal. Se você pensar que o nosso corpo é como um carro e o combustível do carro, a gasolina, é a comida, se você coloca um combustível ruim no seu carro, o que acontece? Ele carro vai vai andar quebrar. com dificuldade. Sim. Ele não... E Perfeito. conforme você vai fazendo isso, ele vai andando com mais dificuldade, mais dificuldade, mais dificuldade, até que chega uma hora que o teu carro não anda mais. É o que acontece com o nosso corpo da mesma forma. Ainda bem que o nosso processo de não ficar bem, de ganhar peso, de ter doenças, ainda bem que é um processo lento, né? Porque já pensou Sim. se fosse rápido? Nossa. Então, Nossa, se o processo tava para tudo ganhar peso fudido. é tão lento, exato. Se o processo para ganhar é tão lento, por que as pessoas querem que para perder seja rápido? É Para perder vai ser verdade. lento também. É verdade. Então, a partir do momento, eu coloquei a analogia do carro, porque o Sim. homem ama carro. Sim. Então, cara, se você olha pro seu corpo como um carro, o carro precisa de uma gasolina boa. Uhum. Então, se você não colocar uma gasolina boa, o carro não vai andar. O corpo é da mesma forma. E é você que vai escolher onde Boa. você quer abastecer. Exatamente. E E é é tudo. exatamente. É a unha, é a pele, é o cabelo. Uhum. Né? Olha o tanto de cabelo que essa pessoa tem. Tá comendo Eu bem. tenho que cortar cabelo de 15 em 15 dias. É basicamente entender aonde você quer chegar, você entender aonde abastecer o seu Exato. carro com aquele tipo de combustível, tipo de alimentação e realmente aplicar ali, ter a disciplina de fazer
o dia após dia, o um every pouquinho. fucking day, né? Que Every fucking day. todo dia, dia após dia, sem Exato. fazer o que... E sem acelerar, né? E Não sem precisa, acelerar. sem acelerar. E aquilo que você falou há uns minutos atrás, apreciando a beleza do percurso. Cara, porque durante a nossa caminhada até alcançar um objetivo, pensa na época da faculdade. De quando você entrou na faculdade até seu objetivo final, que era a formação, olha quantas pessoas incríveis você conheceu, olha quantas cervejadas, festa da faculdade você foi, olha quantas coisas legais aconteceram nesse processo. Então, tudo na vida é dessa forma. Então, a gente tem coisas maravilhosas acontecendo no percurso e que tem muitas pessoas que fecham o olho, não vê, só que é o objetivo final. Calma, gente, vamos apreciar. Imagina que você tá de carro andando na Garden Road em Cape Town e tá lá de boa, vendo a Rota dos Vinhos, apreciando E a beleza. basta a própria pessoa, ela criar esse ambiente onde que ela quer, né? Então, pô, se eu quero emagrecer daqui 1 ano, pô, eu vou ter que perder 1 quilo por mês, botar as pequenas metas, né? Porque o cara fala, pô, 10 quilos em 1 ano é muita coisa. Mas se você planejar 1 quilo por mês, no final do ano você olhar para trás, o processo é lento, é difícil, é demorado. Mas a hora que chega é muito gratificante, né? Exatamente. E quando você leva para esse lado mais positivo, dessa visão, é uma visão, né? Mais positiva, acredito eu que se torna mais leve de você passar por aquilo, né? Sim, exatamente. Você passa a apreciar, porque se você fala, putz, eu tenho que comer isso, não queria, sabe, assim, isso torna maçante, pesado, cansativo. É legal olhar para um lado bom, né? E curtir aquilo ali, entendeu? E se adaptando, falando, nossa, sei lá, tempera a salada de um jeito diferente. Exato. Né? Faz um suco diferente. Sim. E na minha opinião, eu acho que hoje as coisas acabam, elas são até mais fáceis, porque hoje a gente tem muito acesso à informação. Né? A gente tem aí a primeira característica do empreendedor é ele começar a empreender naquilo que ele ama. A segunda característica do empreendedor é ele buscar informação. Então, quando a gente quer uma vida mais saudável, a gente também precisa ter isso como meta, buscar informação. E podcast, qualquer coisa que ajuda mais você a melhorar a sua performance, melhorar a sua mentalidade, criar disciplina, do que você ter o hábito de escutar Cara, sei lá, vai arrumar a tua casa, coloca o Como Fazer podcast pra ouvir, vai escutando alguém falando e vai aprendendo alguma coisa, fazendo alguma atividade. Então, assim, hoje em dia, é muito mais fácil ter uma vida mais saudável do que há 10 anos atrás. Porque o que você precisa entender é que você precisa se manter motivado, né? A automotivação precisa fazer parte dos seus dias. Nem sempre você se automotiva. Quando você não consegue, você liga o Como Fazer podcast e aí ele te ajuda. Sim. Te manter mais... Yara, já tá dando um tempo aqui. E o que acontece? Nosso repórter de rua tá ali ansioso. Olha aí, nosso repórter de rua hoje tem matéria aqui, nova, diretamente da Faria Lima, com Pizza. Não, mas a gente não ia cortar o carboidrato? Vamos lá. A Nutri veio hoje aqui e falou o seguinte pra nós. Inédito. O negócio é o seguinte, pra ter resultado, tem que cortar o carbo. Então, de vamos noite. lá. Então ela vai ensinar aqui, galera, como é que corta o carboidrato. Vou ensinar No meio vocês do como podcast, é que gente. vocês cortam o carboidrato. Você pode pegar uma faca ou você pode cortar o carboidrato com a mão mesmo. Olha lá. Você corta aqui. Pode comer? Pode. Come que eu tô com fome, eu não jantei. E aí você corta o carboidrato e come. Aí, Você ó, viu? a Na Nutri prática, de hoje gente. veio passar a dica de como cortar Nossa, eu tô com fome carboidrato. Eles demoraram. Muito bom. E ó, comendo essa pizza maravilhosa do nosso patrocinador, Pizza, com pizza de mandioquinha, pizza leve. Pizza que no outro dia você acorda totalmente saudável, rico em proteína, rico em carboidrato. E vamos acompanhar essa matéria, reportagem do nosso amigo Henrique Perazzoli. Bota o arroba dele na tela aí. Fala galera, mais um dia da nossa gravação aí na rua. E é o seguinte, hoje a gente tá num parque aqui na Vila Olímpia, que esse parque tem um monte de gente fazendo atividade física. E tudo isso por conta de quê? Quem tá assistindo a entrevista aí, a gente tá com a nossa convidada que chama Yara Santos. Além de ela ser nutricionista, eu vou focar hoje na área que ela gosta também, que é da área de ser atleta, de ser fitness. Então todo dia ela acorda antes das 5 da manhã, não só para acordar para tomar um café ou para ir trabalhar, ela acorda para ir treinar. Isso é o mais difícil. Em dia de frio, ela tá fazendo agachamento. Quem tá acompanhando ela no Instagram é show de bola. Hoje a gente vai tentar fazer a mesma coisa que ela faz, motivar a galera, só que a gente vai tentar fazer aqui no parque. Vamos ver se a galera se anima com o nosso treino. Eu vou fazer um treino, vou perguntar pra galera se treina todo dia, se não treina, alimentação.
Vamos com a gente, vem embora. Olha o Rock Balboa. Pelo amor de Deus. O de Rock Balboa acabou, já era. Agora vocês vão ver. Sim, o Under tá ruim, velho. Fazer exercício, você começa a motivar a galera. Pode dar um 360 aí, toda gente que tá olhando. fazendo a gente vai olhando, entrevistar todas as pessoas aqui. Olha, gente, Eu comecei a motivar a galera. Aonde no Vila Lobos? Rapaziada, aqui, como vocês sabem, Parque do normalmente Povo, né? nas nossas entrevistas de rua não tem nada combinado. E ele tá cansado de verdade, tá ou não tá, irmão? Tá baixo. De verdade, cara, quase vomitando. Ele veio lá, ele falou, se eu conseguir dar a entrevista, se eu conseguir falar, eu falo, certo? Certo, é isso aí. Hoje foi 5 tiros de 3 minutos, cara. 5 tiros. De 3 minutos. E vai fazer mais alguma coisa Não, ainda não, hoje? agora é só desaquecer. Certo. E a gente tá com a nossa convidada lá, que é a Yara Santos, e ela é nutricionista. Certo. A gente queria saber se você segue alguma dieta, você passa no nutricionista também? ou não? Faço uma dieta ok, assim, vai. O meu irmão é chefe de cozinha, tá? Porra, aí sim. Cozinha Cardoso aí, fazer uma propaganda Já pra faz o galera. comercial. E Show. ele que monta a minha dieta, Aí sabe? ele faz as marmitinhas Ele fit. faz as marmita fit de acordo com a quantidade que eu quero, que meu nutricionista passa. Show. É, você tá no shape, pô. Pois é, estamos tentando, né? Boa, obrigadão, irmão. Valeu, Bom obrigado treino a aí. vocês. Rapaziada, estamos com o cara aqui que mais treinou nessa praça. O cara tá até paralisado. Olha o passinho dele aqui, ó. É o passo pronto pra corrida. Quando eu falar já, ele falou Pode? pra correr. Claro, deve. Viu? Tá filmando, Vini? Tá. 2, pega! Galera, hoje a gente tá aqui, ó, e hoje é diferente o negócio, é entrevista Olha, em Ricão. movimento. A gente pode deixar a galera pra treinar. Qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Otávio. Estamos aqui com o Otávio. Otávio, você vem todo dia aqui no parque? Como que é? Eu venho de terças e quintas. Fazer um aeróbio, uma corrida. Exatamente. Ó, que show, corre, Vini. Ó, a câmera tá correndo também, hein, Otávio? Se liga. Hoje aqui. A câmera tá correndo mais que eu. Tá mais correndo mais que a gente. Tá Musculação, você faz precisando também, fazer irmão? uns aeróbicos, hein, Não, Henrique? musculação não, mas agora eu comecei. Eu voltei pro Gil, na verdade, né? Certo. Aeróbio também, uma luta da hora. Vambora, vamos pra próxima. Tchau, valeu. Abração, até mais. Valeu. Fala, rapaziada, estamos com ele aqui. Eu não perguntei nem o nome dele para vocês conhecerem ele junto comigo. Qual é o seu nome, irmão? Leandro Sandoval. Estamos aqui com o Leandro. E você é instrutor. Eu tô vendo você treinando a galera aqui. Qual que é a sua profissão, irmão? Eu sou treinador de corrida, Certo. né? Personal trainer, o chamado coach esportivo atual, né? Show. E eu tenho uma equipe de corrida que chama Life Training. Ó, que legal. Performance. Show. É, você viu que eu dei uma corrida aqui. É, eu tava vendo você correr ali. Você pegou o coach lá do bagulho? Você tá doido. Deu uma mentoria pra ele? Eu já, ó, o pessoal tá. Eu tô suando já, o câmera também, mas a gente tá tentando, certo? Certo, importante, né? Agora deixa eu Mas te fazer esse uma coach pergunta. aí tá meio... Uma motivação, porque, por exemplo, agora vem no frio. É mais difícil pra treinar, ainda mais numa praça, assim, um lugar mais aberto. Como que você cria uma motivação Ô, coach, tô zoando. até essa empolgação de vir, de não parar, no de ter uma shape. constância? O que você pode dar uma dica pra gente aí? É, o segredo que eu falo pra quem quer correr é ter objetivo. Sim. Então quem vai resistir no inverno é o pessoal que tem objetivo 5K, prova, de 10K, Sim. 21K, maratona. Esses que têm objetivo, eles não param de O treinar. cara põe a blusa e Põe a vem. blusa e vem, tem que se agasalhar bastante, tem que, né, eu falo, projeto cebola. Você bota um monte de roupa, vem treinando, vai Tirando as tirando, capas. aí tira as capas, depois você põe de novo e vai embora. Show, é isso aí, galera. Brigadão. Yara, um abraço. Tamo junto. Rapaziada, pra acabar nosso treino, a gente fez o aeróbio, a corrida e cansou mesmo. Agora eu vou fazer só uma barrinha de Ah, não. Deixa eu ver. Não. Meu Deus do céu. Pois, eu tô aguentando mais não. O Henrique tá querendo impressionar quem? É, Ricão. Estou no nosso grande finale com o nosso querido Alessandro. Mas eu acabei de receber a notícia que ele tá de férias. Ô, Alessandro, você tá só de boa aí? Alessandro, manda uma pergunta pra gente. Vambora? Vamos na Ó, tradição. Tamo Alessandro, junto, valeu. A pergunta vai... E aí, Henrique? Beleza? Ele é o Cara, porteiro. Você pegou bem na hora que eu tô saindo pra fazer Ele tá uma na casa. caminhadinha. Tá de férias. Perdeu uns quilinhos, tô meio forte. Você tava falando comigo que vai ter uma nutricionista aí no programa. Então, faz uma pergunta pra mim. Eu queria saber qual alimento ela recomenda pra quem tá começando a fazer um exercício assim como eu. Entendeu? Qual o melhor alimento que ela recomenda nesse momento? Pra gente poder ter mais energia e fazer uma limpeza, né? Emagrecer um pouquinho mais. Tá bom? Valeu, até mais. Que bonitinho. Valeu, Esse cara tá perto, gente tá perto do de céu. pegar diabetes já. Ele é o nosso porteiro aqui. Queria mandar um abraço pra ele, tá de férias e mesmo assim tá junto com a gente aqui criando conteúdo. Alessandro, um abraço aí. Tamo junto. E ele deixou uma pergunta aí pra galera, né? Viu, gente?
Não, pode continuar aí. Vamos continuar nosso bate-papo Eu aqui. falando desse tanto. Aqui não tem tempo ruim, não. Nós come, nós fala besteira. Como nós conversa, nós se perde, depois a gente se acha de novo, tá tudo certo. Tchuri, quer Não uma tem nada pra essa pizzinha? daqui, essa aqui tá maravilhosa. Ó, aqui? queria Nossa, agradecer perfeita. nosso patrocinador. Oh. Ó, pizza. Com uma pizzinha aqui de Oh. massa de mandioquinha. Batata Essa tá do jeito que o Japa doce. E a Yara falou que já conhecia. Cara, a pizza. meus vizinhos. Já provou, hein? Tchuri, vou cortar um pedacinho pra você aí. Pra gente dar Não, a continuidade. Tchuri vai começar. Ela vai se organizar no final de semana e vai começar na segunda, né, Tchuri? Calma, Tchuri, ó. Agora lascou. Agora já- você assumiu já um compromisso falei público aqui. com a gente. Pois Não é. só com a gente, mas com você também. Sim, principalmente. E sabe? agora, Tem que Você vir sabe de que se não dentro, fizer. né? É. Você sabe que a Nossa Senhora da Gordura, quando você assume um compromisso público e você não cumpre, ela te dá 10 vezes mais do que você já tem. Ah, tá repreendido. Oi, Yara. Mas vamos lá. Pode comer, tá? O pior é isso, né? Você começar uma dieta e não manter, né? E você sabia que eu era muito magra? Eu usava Mas as você, calças... mas Sim, você é magra. Obrigada. Talvez não como você gostaria, mas você é uma pessoa magra. Obrigada, mas eu era, assim, eu era muito magra a ponto de querer engordar. E eu usava 34 e ainda ficava largo. Nossa, era muito magra. Aí eu queria de qualquer jeito engordar. E eu comia muito. Só que eu sempre comia muito. E ainda como, na verdade, né? E eu queria muito engordar. Só que aconteceu. Aí eu comecei 18 anos, 20. Aí começou assim, uma barriguinha, sabe? Nem tinha, É né? que a gente tem, né? É, A mas- Samanta. Isso, mas a pochadinha. Samanta de Mas eu, gordura. na verdade, nem tinha. Só que eu comecei a criar aquilo que eu tinha, entendeu? Acho que eu tinha. E aí, quando eu comecei a fazer minha dieta errada, que eu comecei a engordar. Tanto é que eu queria chegar nos 52 quilos, que eu cheguei, que eu passei, que eu nem vi. Mas assim, foi quando que eu comecei a engordar? Quando eu comecei a fazer a dieta errada. Essa daqui, de para de comer, fica horas sem comer, daqui a pouco come um monte. Sabe assim? Entra aquela questão da rotina que a gente falou, né? Eu baguncei tudo. E Aham. quando eu comia, assim, comia bem, comia de tudo, mas comia certinho, antes de sair da casa da minha mãe, era uma beleza, eu não engordava de jeito nenhum. Depois aí foi. Agora tô tentando manter, né? Mas agora eu vou manter. Você tem quantos anos? 31. 31. Você sabe que a mulher que não cuida da alimentação e não pratica exercício físico, depois dos 30 anos, ela né? é um negócio chamado só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, já percebi. Sabe, você conhece, já ouviu falar? Só ladeira abaixo. Só Aí a hora que chega a ladeira menopausa, vixe! abaixo. É verdade. Então, assim, a gente começa hoje pra garantir que a Cecília, Sim. com 40 anos, você vai estar lá do ladinho dela ainda, curtindo a Cecilinha com 40 anos, entendeu? Bom, e pra quem, né, tá namorando ali e precisa de aumentar o libido, o que você fala sobre isso? O que você indica para as pessoas comerem? Porque pra homem a pessoa fala muito do amendoim, né? Agora, se é verdade, eu não sei. O que você fala, assim? Tem algum alimento que... Olha, boa pergunta. Porque, na verdade, muitas pessoas não sabem exatamente o que é o libido. Aham. O libido, ele não necessariamente a pessoa, eu tô com a libido baixa, mas ela pode estar com problema hormonal. Ah. E isso somente passando em consulta com médico, endocrinologista, blá, blá, blá. Você faz os seus exames bioquímicos lá, você entende como é que tá o seu eixo hormonal. Tem alguns alimentos que as pessoas falam que melhora a libido, tem algumas pessoas que falam, tem que tomar a maca peruana, que é bom pra aumentar, maca peruana, pra ter Tríbulos. texto, tríbulos, não sei o quê. Já tomou? Por enquanto. Então, pra ser bem sincera, esse não é um assunto que eu pesquiso muito sobre. Sim. Porque eu sou muito da vibe do natureba, assim, sabe? Se alimentar saudável, sem pressa, equilíbrio alimentar, Estilo comida de de vida. verdade. Comida de verdade. A comida de verdade, ela melhora em todos os sentidos, né? Sim. Na verdade. Ô Yara, a Tchuri, ela falou ali sobre o peso, que ela não abaixava o peso. É importante a mulher ficar olhando a balança? Ou é mais fácil, é mais importante ela focar na porcentagem de gordura, talvez? Quando a gente fala de focar na porcentagem de gordura, a gente tá falando de uma mulher que vai passar com um nutricionista ou vai passar em um médico nutrólogo, ela vai fazer um exame de bioimpedância ou prega cutânea e ela vai saber o percentual de gordura.
Agora, vamos pensar no público, naquela massa que ainda não deu o primeiro passo ainda para buscar ajuda profissional e quer começar com o que sabe. A balança não é parâmetro. Eu estava uns meses atrás com 72 quilos, e quando eu falava isso para as pessoas falavam assim, nossa, 72, eu me pesei hoje, estou com 66. Então, uma coisa que as pessoas precisam entender é que massa muscular tem um volume menor e é mais pesado. Massa muscular é como se fosse uma anilha de ferro da academia, um negocinho pequenininho e pesado. E já a gordura, ela tem um volume maior e menos carga. É como se fosse a anilha do CrossFit. Sabe a anilha do CrossFit, que é um negócio gigante, assim, aquela coisa volumosa? Então, assim, primeiro de tudo é desapegar da balança. Balança não é parâmetro quando você começa a se alimentar saudável e pratica exercício físico. Isso não é parâmetro. Mas, afinal de contas, como a mulher, a pessoa, né? Vou falar a pessoa, né? Falar mulher, né? Como a pessoa que ela tá começando, deu o primeiro passo, então ela vai fazer, se ela ainda não foi ainda em um profissional pra saber se tá melhorando, se não tá. Relatório fotográfico. Eu amo relatório fotográfico. Roupa é parâmetro também, mas às vezes a pessoa não consegue identificar tanto. Mas o relatório fotográfico, ele não mente. É um indicador que você... É um indicador. Então, você pega uma parede branca na sua casa, coloca uma sunga, o homem coloca uma sunga, a mulher coloca um biquíni, e aí ela faz a foto na mesma posição, com a mesma luz, preferencialmente tipo, no mesmo dia, mesmo horário. Eu gostava de fazer relatório fotográfico aos domingos. Por que domingo? Dia do lixo. Você passou o final de semana ou não? Ou você já tá preparando pra semana? Não existe dia do lixo. Não existe? Não. Sempre... Existe dia da refeição off. Comida não pode se chamar. Ah, tá. Não pode. Gente, vamos mudar isso. Desculpa, cancela, vamos mudar. Corta isso aí. Cancela. Não existe dia do lixo. Posso ver você falar isso? Eu vou botar seus dentinhos lá dentro, assim, ó. Não pode. Mas assim, até me perdi. Ai, gente, eu perco a cabeça. Eu falo, não pode. O day off, não pode. O day off. O day off que eu tava falando mesmo. Você no domingo no domingo, tira foto no do domingo tira foto e aí você faz posição anatômica. Então, tipo, você fica de frente e daí você fica de costa, né? Faz aquilo que a gente já sabe que o nutricionista faz de frente, de costa. E aí, conforme vai passando as semanas, tem coisas que a gente não vê no olho, mas se você comparar uma foto de uma semana pra outra que você se manteve regrado, você percebe que você já tá um pouquinho mais... Porque quando você começa a alimentar melhor, você automaticamente bebe mais água. Tem que beber água, viu, gente? Eu tenho dificuldade. Vocês têm dificuldade? Eu não muito, porque eu venho nessa mudança de hábito, mas é difícil. Então, assim, mantém a alimentação saudável e aí conforme vai passando a semana, você percebe que essas coisas o corpo vai mudando, assim. E é melhor do que balança. E você, no começo, né, da sua trajetória no esporte e tal, você começou na academia, né? E depois você migrou pro CrossFit. Sim. Porque eu sempre achei musculação chato. Continuo achando. Mas musculação é um mal necessário. Porque você precisa fortalecer suas articulações. Então, tem que fazer exercício de força. E por que você foi pro CrossFit? Faz quanto tempo que você treina? Eu comecei em 2014 na academia. E aí, não sei se vocês se recordam, 2016 teve um boom de treino funcional. Todo mundo ia pro parque fazer treino funcional e eu amava aquilo. Os Mahamudra. Que vista boa no parque, né? Então tinha muito treino funcional no parque. Então eu parei um pouco com a musculação e comecei a fazer mais treino funcional. Mas aí eu comecei a perder massa muscular. Aí não ficou legal. E daí, nessa época, eu tinha ido para os Estados Unidos e comecei a fazer CrossFit sem saber que era CrossFit. Daí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, caraca, CrossFit é mó legal, né? Acho que eu vou testar isso aí. E aí comecei a fazer cross. Então eu fiz cross há alguns anos, mas hoje eu não faço mais CrossFit. Porque na intensidade que eu treinava e como é o meu corpo, a estética do meu corpo, não ficou legal. Eu gosto de um corpo mais magro, mais definido. E o CrossFit me deixou muito forte, com trapézio gigante. Já viu meu trapézio? Não, né? Tem um trapézio imenso aqui, ó. Então deixa os braços muito fortes. Então o CrossFit eu parei por causa disso. Mas a musculação até quem faz CrossFit precisa fazer a musculação. É um mal necessário. O CrossFit é um aditivo ali, né? De você se exercitar, você exercitar toda a parte do seu corpo, né? Sim. Você sai um pouco da sua zona de conforto, que é aquele treino diário, Exato. mesma musculatura, você começa a variar um pouco, começa a receber outro tipo de estímulo. De repente, a pessoa que gosta muito desse tipo de mudança, mudar o estímulo, sei lá, fazer 3 vezes na semana musculação e 2 vezes na semana
Eu tive uma época que eu fazia natação, muay thai, treino funcional e musculação. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. Não que fazia todos os dias. E eu achava aquilo muito legal. Só que aí o corpo fica meio sem saber o que tá acontecendo, né? Boa. Com os estímulos. Yara, estamos indo para nossa reta final. E eu queria que você falasse para a galera que tá escutando, para uma pessoa que não pratica exercício físico, né? Sedentária, que quer fazer uma mudança no estilo de vida, como que essa pessoa pode começar nos pequenos detalhes do dia a dia ali? Bom, vou falar um passo a passo. Boa. Eu amo falar um passo a Boa. passo. Perfeito. Então, passo a passo seria, primeiro, pega um papel, uma caneta e defina uma rotina. Que horas vou acordar, que horas vou trabalhar, que horas vou me exercitar, que hora eu vou me alimentar. Pegou o papel, colocou tudo isso no papel, você precisa se lembrar daquela rotina que você criou. Como você vai se lembrar? Coloca alarme no seu celular. Meu celular é cheio de alarme. Coloca alarme no seu celular para ele te lembrar de cada atividade daquela e comece a executar aquela atividade. Juntamente com isso, para você ter uma vida saudável, você também tem que ter uma vida organizada. E o seu ambiente, ele reflete o seu interior. Então, uma pessoa com uma casa bagunçada, ela automaticamente tem coisas Boa. dentro dela que ela precisa resolver. Então, nessa criação de rotina, você também precisa determinar coisas que você tem que fazer. Então, cara, levantou, arruma sua cama, deixa a pia limpa, passa uma vassoura no chão da tua casa. Então, deixa o seu ambiente organizado. Porque se o seu ambiente não estiver organizado e a sua rotina não estiver determinada e os seus objetivos não estiverem claros, no primeiro obstáculo que você tiver, você simplesmente desiste daquela jornada. E aí é entender que é o dia após dia praticando aquilo, não vai ser um mês. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes no segundo mês você se adapta. A questão é que depois que você cria a sua rotina, você a cada semana vai ajustando. Vai ajustando, praticando, ajustando, praticando. E aí, para incentivar no meio desse caminho aí, conta com podcast, como fazer podcast, para você ir pegando coisas que vão te motivando. Boa. Isso, eu gosto muito de falar dessa questão de ouvir, porque nem sempre eu consigo me automotivar. Nem sempre eu consigo deixar o meu objetivo claro. Então, eu vou tomar banho 7 horas, 6:30 da manhã, eu ligo um podcast e fico ouvindo enquanto eu tomo banho. Então, eu raramente escuto música hoje, eu escuto mais pessoas falando coisas que vão agregar no meu dia. Então, é isso, é criar, determinar Boa. os horários e praticar. E quando você acaba ouvindo podcast, tanto como mentores ou outras pessoas, né? Você acaba se motivando Com certeza. durante o dia, né? E aquilo que você falou, fazer os pequenos detalhes de arrumar a cama, de você preparar o seu café, você caprichar ali Sim. e tal. Isso aí é tudo, É um né, autocuidado. reflexo do seu dia a dia ali, do que você quer de resultado pra você. Pô, tem gente que acorda, não arruma a cama, sai de casa sem tomar café, sem escovar os dentes. Aí o cara fala, pô, eu acho que eu tô ficando meio louco, velho, né? Então, Sim. quando você para, você curte ali a jornada, você tá, pô, eu vou acordar um pouco mais cedo, amanhã eu vou arrumar minha cama, fazer um cafezinho. E o acordar mais cedo não é simplesmente você olhar e falar assim, amanhã eu acordo às 7, amanhã eu vou acordar às 5. Não, gente, não faça isso. Assim como a alimentação é uma reeducação alimentar de forma gradativa, isso também é gradativo. Então, acordo às 7, beleza, amanhã eu vou acordar às 6h45. E fica uma semana acordando às 6h45. Uma semana acordando às 6h30. Até você ir ajustando. E um passo de cada vez. E o fato de você vencer esses pequenos detalhes, né? Você fala, pô, acordei. Já meti 1-0, arrumei minha cama. Meti 2-0. Pô, cheguei aqui pra trabalhar agora. O Exato. mínimo que eu vou fazer é meter goleada hoje. Exatamente, Né? Então verdade. você já chega, mas, porra, velho, Sim. acordei cedo, já fiz isso, fiz Já aquilo, treinei, já fiz tudo, treinei. exato. Agora chega meio-dia, eu vou perder pra refeição. Né? Exatamente. Então você começa a moldar sua cabeça, sua mentalidade começa a mudar. Você começa a pensar diferente, pensar no que posso, o que pode me atrapalhar, né, daqui pra frente, o que pode facilitar pra mim chegar a atingir meu resultado mais rápido, Exatamente. né? Buscar esses caminhos, pessoas que já trilharam esse caminho e você tentar encurtar essa jornada, né? Sim. E E olha- tem muita gente que tá hoje, por exemplo, no home office. Sim. Gente, quem tá de home office tem que ter rotina, tem que determinar essas coisas, senão o trabalho E não olha que flui. interessante, né? Ouvindo vocês falar, realmente são as pequenas coisas que vai fazer do seu dia, da sua semana, da sua Com rotina, certeza. do seu hábito diferente. Sim, E é muito engraçado, porque a gente começou a falar sobre nutrição, sobre emagrecimento, mas quando a gente começa a puxar essa coisa de arrumar a cama,
fazer o seu próprio café, vencer essas coisinhas pequenas, você começa a falar de mentalidade. Exato. Né? Então você já linkou emagrecimento, saúde, mentalidade, e aí é o 360 que você falou no início, 360. né? Agora você imagina a mentalidade do cara que acordou tarde 3 vezes da semana, já é quarta-feira. O cara acordou atrasado todos os dias, não se alimentou bem, não dormiu legal. Exato. Meu, esse cara aí, ele tá... já sextou já. Exatamente. Né? Basicamente... Ceci, você toma seu leitinho pra dormir? Que linda. Você come tudo certinho? Eu acho que não. Você come salada de repolho? Eu acho que sim. Come. Que e a linda, selga? Ceci. A selga é gostoso? Sim, você come. Muito bom. Yara, estamos chegando nos momentos finais e todos os convidados aqui deixam uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Deixa uma mensagem para a galera, né? Da sua jornada aí, uma mensagem para a galera que está escutando de impacto aí, para eles entenderem um pouco mais. Bom, eu acho... Bom, eu vou deixar uma mensagem e aí eu quero que você escute e vá imaginando isso que eu vou falar e que isso fique na sua cabeça, que isso vai ajudar nas outras coisas. Boa. Se você imaginar que a sua vida, ela é como se fosse imagina uma grande engrenagem. Sabe que é engrenagem, né? Sim. Uma grande engrenagem. Nessa grande engrenagem, a gente tem lá nosso lado espiritual, que ele precisa tá legal, tá desenvolvido. A gente tem a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Aí... todos os nossos sonhos, comprar o carro, a casa, viajar, ter família, todos os nossos sonhos estão conectados a essa grande engrenagem. Então isso só mostra o quanto é importante a gente cuidar dessa engrenagem grande para que ela tenha a força necessária para fazer as outras girarem. Boa. Uma vez que essa base não estiver legal, o restante não vai funcionar. Então pega isso e coloca pra vida e eu não tô falando para você começar a fazer isso tipo para amanhã. Começa a pensar, um passo de cada vez, busca informação, mude a mentalidade. Boa, primeiro que você passo. vai começar a entender, vai começar a andar na rua imaginando as engrenagens assim, porque você só faz a viagem dos sonhos se você estiver em um bom emprego. Para estar no bom emprego, sua mentalidade precisa estar legal, você precisa estar produtivo, você precisa ter saúde para poder aproveitar aquilo. Então tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Né? E uma vez que você consegue deixar tudo isso fluindo, a vida fica muito mais leve, muito mais... Boa. Perfeita. Boa, muito bom. Show de bola. E assim, né? Ter claro o que você quer, né? Exato. Clareza dos objetivos. Quais são seus objetivos? A gente começou a falar um pouco antes de propósito, mas é uma coisa assim que eu já parei pra pensar. E eu já tive vários. E tudo bem. Exatamente. Né? Porque se você tem um propósito, você alcança aí, né? Então eu acho que o propósito da vida é esse, sabe? Você ter ali seus objetivos, seus pequenos sonhos e ir mudando e conforme você vai mudando, você vai crescendo, né? Exatamente. Aquilo que era muito importante pra você hoje, amanhã pode não ser mais. Exatamente. E tudo bem, né? A vida vai mudando. A gente falou um pouco no início de alta performance. Cara, tem uma questão que a gente não comentou, mas eu vou falar rapidinho, brevemente, que é a questão da comparação. Quando a gente fala de alta performance, tem muita gente que olha alguém de alta performance e ela se compara. Então pensa que, de repente, alta performance pra você é acordar cedo, arrumar sua cama, vencer a sua rotina. Pensa que alta performance pra você é chegar no final do dia com a sua rotina concluída. E não necessariamente correr 40 quilômetros e trabalhar, fazer um monte de coisa. Então, tudo isso a gente precisa deixar bem claro. A alta performance, basicamente, no mês você tem 30 dias. Você tem que atingir esses resultados, esses objetivos, pelo menos 25. Exato. Se você bater os 25 dias, meu amigo... Tá lindo. Você tá lindo. Tá maravilhoso. Né? O difícil é você aplicar, porque muitas pessoas sabem o que tem que ser feito, sabem o que tem que comer, mas não aplicam, né? Essa é a grande dificuldade das pessoas. Ela sabe o que tem que fazer, sabe como que funciona, porém ela não tá pronta para começar a aplicar aquilo ali. Olha, eu falei do papel e a caneta, parece uma coisa boba, mas isso é muito poderoso. É importante. Escreve, vai lá, escreve a sua rotina, determina horários, clareza nos objetivos e quando eu era mais nova, eu escrevi 3 coisas no papel e até morava no sítio na época, né? E sei lá, escrevi assim 3 coisas que eu queria que parecia tão longe da minha realidade e aconteceu tudo. Engraçado, exatamente. Né? Tipo assim, porque não é no seu tempo. Não é no seu tempo, mas assim, verbaliza, escreve. É igual a Tchuri tava falando, né, sobre
deixar claro os sonhos, né? Eu acho que é importante você pegar um papel, uma caneta, escrever realmente o que você quer daqui 10 anos, né? Você mentalizar o que você quer, Exatamente. uma família, uma casa, um carro que você quer. E daqui 5 anos você olhar para essa carta e falar, pô, eu cheguei lá, pô, tô na metade do caminho. Ou, às vezes, a pessoa nem começa. Mas é importante você ter esse acompanhamento, você querer correr atrás, né, do que você realmente quer daqui para frente. E dar o primeiro passo, porque se você continuar fazendo o mesmo, você sempre vai ter os mesmos resultados, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a fazer diferente, você começa a ter resultados diferentes. Exatamente. Né? E o escrever é muito poderoso, né? Eu chamo isso de carta terapêutica. Então, nos meus momentos mais angustiantes, são os momentos que eu mais escrevo. E depois que a angústia passa, eu releio o que eu escrevi, eu tenho clareza que aquilo passou e isso me dá força para as próximas coisas que virão. Animal. Então, animal. assim, é muito legal a gente ter essa questão da escrita, de deixar claro. Porque é difícil, né, gente? É difícil. Né? Fica tudo bagunçado aqui dentro. Fica. Eu queria deixar essa lição de casa pra galera também. Igual você tá falando, né, de escrever e tudo mais. Recentemente eu fui num evento que lá eles falaram, escreve uma carta e no dia do seu velório uma pessoa vai ler essa carta. Nossa, que forte. Você entendeu? Uhum. Então, cara, ali é o momento que você fala, pô, o que eu fiz? O que será que vão lembrar de mim? Qual que foi o meu legado? Né? Então, cara, nego chorando, gente... Ai, tô até chorando aqui já. E é uma... Não, porque eu já comecei a imaginar o que eu escrevi. E é uma parada muito louca, porque você imagina, você me entregar um bilhete e falar, ó, quando eu morrer você vai ler isso na frente de todo mundo que estiver lá. Aí você tem que pensar, quem que vai estar lá, quem que vai ouvir essa mensagem, o que você tá dizendo. Né? Exatamente. Que, cara, é uma parada transformadora, porque você começa a realmente cair a ficha e fala, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer daqui pra frente pra mudar? Quem que eu sou, Exatamente. Uma vez que você tira aquilo que tá te atormentando, principalmente a cabeça do ansioso, porque o ansioso é assim, ele pensa na comida, ele pensa no problema, ele pensa no futuro, ele chora pelo passado, ele inventa problema. Então, uma vez que você tira tudo aquilo que tá aqui, por isso que eu disse, nos momentos mais angustiantes, são os momentos que eu mais escrevo. Eu escrevo no computador, eu escrevo no papel, eu escrevo no Docs. Gente, eu tenho um diário gigante. Às vezes eu releio e falo assim, ai, gente, quanto drama. Precisava disso tudo? Totalmente desnecessário. Mas isso é muito poderoso, porque você organiza os seus pensamentos. E é uma coisa que, assim, você começa a ter o autoconhecimento, né? Fala, pô, será que o que eu tô dizendo conduz o que eu faço? Sim, o que eu será que a galera que vai estar escutando vai acreditar no que eu tô escrevendo? Então, cara, você entra em parafuso, você fica num loop e você fala, caralho, mano, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Nossa, Bruno. Mas... Essa foi muito forte. Eu vou escrever essa carta, viu? Boa. Eu vou escrever também, mas vou precisar de muita concentração sozinha, assim, deixar pra escrever no momento ansioso, que aí vai ficar uma carta grande. Imagina a pessoa fala, não, isso daí é mentira. Ela escreveu isso? Não, ela não era assim. Yara, queria agradecer a sua presença, o papo foi muito bom, falamos muita coisa sobre alta performance, sobre mentalidade positiva, né, sobre ir pro próximo nível, né, ter esse ambiente saudável perto de você, para você realmente atingir seus objetivos. E tudo isso tá ligado com a alimentação, com a nutrição, né? Exatamente. Tudo relacionado aqui, tá tudo assim, que a gente conversou. Contas, tá tudo na engrenagem lá, ó. Foca naquilo lá que vai dar certo. É isso aí. Tchuri! Vamos falar um tchau, Cecília? Cecinha, dá um tchauzinho pra galera também. Tchau, pessoal. Tchau. Yara, deixa suas redes sociais, onde a galera te encontra, como que tá lá no Instagram. Eu tô como Yara Santos, com Y só. Fácil, né? Yara Santos não dá nem pra esquecer. Tá, jóia. E você, Tchuri? Eu tô como Sayuri Tchuri. Seguem lá, pessoal. Preciso gerar mais esses conteúdos legais aí. Mas você vai gerar, que você acabou de falar no início que você vai fazer um projeto motivacional, saudável. Sim, você assumiu um compromisso público, esqueceu? Tudo que você for comer e o dia que você for treinar, você vai ter que postar no Instagram. Meu Deus. Pelo menos os melhores amigos porque ali que você vai colocar nós. Tem que assumir. É isso, você vai colocar nós no melhores amigos e você vai postar todo dia. Você não vai querer seus amigos falando, você falou que ia fazer e você não fez. Agora eu vou ser julgada, assim, ó. Todo doce que eu pegar, vamos chegar. Mas tudo bem, vambora. É isso, galera. Meu Instagram, Bruno_Nakati. Segue o Instagram do Como Fazer, do podcast, que a gente cria conteúdos diários lá.
É @como fazer _ podcast. E o nosso canal do Instagram, do YouTube também. Vai lá. Se você curtiu esse podcast, deixa lá um comentário, um microfone lá. Ou um alimento saudável lá. Pra gente saber que você ouviu e você Deixa gostou. Um brócolis. É isso. Fechou? Queria Fechou, agradecer galera. a toda a nossa equipe hoje. Toda a nossa Big equipe Boss, aqui. Henricão, Will. E é isso aí, galera. Nosso Até a repórter próxima. de rua, Cecília, Cecilinha, Flavinha. todo mundo, obrigada. Então é isso. É Até a isso. próxima, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.